Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Atmosfera boa, né? Coisa boa, danada, né? Glória a Deus. Se pudesse, nós pedíamos para o porteiro voltar o relógio para 7, né? Glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus. Enquanto eu vou falando, os irmãos abram comigo as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de número 12, tá bom? Eu louvo a Deus pela oportunidade que me foi concedida de estar aqui falando a palavra de Deus ao coração dos irmãos, feita pelo nosso pastor Juscelino, não é? Agradeço a ele, agradeço ao nosso querido irmão pastor Hamilton, companheiro, homem de Deus, e a todos os irmãos, tá bom, meus irmãos? Agradeço a Deus pelo dom da vida eterna, se eu for fiel e firme até o último dia da minha vida, tá bom? Quer dizer para os irmãos que eu sinto-me na obrigação de ser uma bênção na vida dos irmãos. O tempo que eu estiver aqui, eu sinto-me na obrigação de ser uma bênção na sua vida, tá bom? Glória a Deus. Eu acho que não sei se eu disse, capítulo de número 12, glória a Deus, do livro de Gênesis. Glória a Deus. O versinho que iremos ler do capítulo de número 12 é o 4 e o 5, glória a Deus. Versinho de número 4 nos diz assim: Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Amém, os irmãos, fiquem à vontade, pode tomar assento e estejam à vontade, né? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero, antes de começar a falar aqui a palavra de Deus ao coração dos irmãos, agradecer os irmãos. Tive alguns irmãos aí que eu pedi oração, né? Estava com algumas questões aí para resolver, um tanto sérias, né? E eu pedi a alguns irmãos que me ajudassem em oração, né? Entre o irmão Valdo, a irmã Esté, os obreiros aí, alguns obreiros, alguns irmãos, algumas irmãs. E não foi resolvido, mas Deus tem me ajudado, tá bom? E gostaria de sempre poder contar com a oração dos irmãos, tá bom, irmãos? Pois a gente orando uns pelos outros, o Senhor nos faz vencer batalhas ferrenhas, né? Então, eu quero agradecer aos irmãos que oraram ao meu favor por esses dias, tá bom? E rogar que, por gentileza, não esqueça, quando você estiver orando, de citar o meu nome, pois eu sou muito carente, que vocês orem por mim, tá bom, meus irmãos? Dito isso, domingo sem ser o que passou, que foi a Santa Ceia do Senhor, no outro domingo, foi domingo, nós tivemos a reunião aqui, não foi? Sábado? Foi domingo, né? Domingo atrasado, nós tivemos, acho que todo último, o último domingo, né? Todo último domingo, o pastor Juscelino faz a reunião com a diretoria e os obreiros, né? E ele fez um comentário, irmãos, de uma irmã, né? Que teve por aqui, ele foi na casa dela. Quem estava aqui lembra do comentário, não se faz necessário eu comentar de novo o que ele disse, mas quem estava aqui lembra do comentário. E movido naquele comentário que ele fez daquela irmã e tal, né? E eu fiquei inticado, assim, incomodado. Falei, puxa vida, é um negócio muito, muito sério de se falar isso, né? Para se falar num dia de terça-feira, acho que seria bom se falar sobre isso. Então, Deus, Ele me deu essa palavra aqui, meus irmãos. Os irmãos sabem, se não sabem, ficarão sabendo, que Terá, o pai de Abraão, ele habitava em Ur dos Caldeus,
onde Jó habitou também. E ele sai dos caldeus para ir para a terra de Canaã, né? Ele sai da terra de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Mas na sua peregrinação sentido a terra de Canaã, quando ele chega em Harã, ele interrompe o processo da viagem que ele estava empreendendo para a terra de Canaã. Os irmãos podem querer anteceder o capítulo de número 12, os irmãos vão ver o que eu estou dizendo aqui, não é? Isso aqui, quando o Senhor chega no Abraão, agora, por enquanto no Abrão, depois ele torna-se Abraão. E diz para ele assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu tenho para mim aqui que Deus já está dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, sai de perto de pessoas que começam as coisas e não terminam. Porque o pai dele saiu de Ur dos caldeus e ele tinha um destino, o destino era Canaã. Mas ele para em Harã e ele fica por ali, e ali ele morre. Ali ele morre, o pai de Abraão. E quando Deus fala com Abraão: sai do meio da tua parentela, da terra dos teus pais, o Senhor está dizendo para ele: olha, sai de perto de pessoas que começam as coisas e larga pela metade, não termina, não conclui. E o Abraão, ele tinha o seu sobrinho, chamado de Ló, não é? E quando o Senhor diz para Abraão assim: sai do meio da tua parentela, e você vai viver uma promessa, eu vou falar com você no caminho, vou mostrar para você para onde você vai. Ele olha para o seu sobrinho, percebe que o seu sobrinho é órfão de pai, e ele decide adotar o teu sobrinho para cuidar dele. Ele decide cuidar do seu sobrinho Ló. Lá em São Paulo, meus irmãos, quando eu pastoreava algumas igrejas por lá, sempre que eu fazia apelos para as pessoas receberem Jesus como Senhor e Salvador das suas almas, eu sempre procurava no meio da igreja, às vezes em cima do altar, em algum lugar, um irmão que eu sabia que era irmão de compromisso, sabe? Uma irmã que eu sabia que era uma irmã de compromisso assim com Deus. E eu a convidava ela na frente, perto daquela alma, independentemente de se fosse homem ou mulher, convidava ele na frente e pegava aquela alma e falava: ó, Tó, leva para você, adota, leva embora, adota ela. E a pessoa, depois eu incumbia aquela pessoa, falava: você tem a obrigação de orar, de jejuar, de investir nessa alma aí, até que Deus complete a obra na vida dela. Era um trabalho muito bom de se fazer. E o Abrão, irmãos, ele sai de Harã, da terra dos teus pais, para viver uma promessa de Deus. Mas ele pega a sua esposa Sarai, o seu sobrinho, filho do seu irmão falecido, e vai. E ele assume um compromisso de viver uma promessa de Deus na vida dele. E no desenvolver dessa promessa, no desenvolver dessa vida com Deus, Abrão, ele tem, aleluia, ele se faz tutor do seu sobrinho Ló e vai levando Ló com ele. Esses dias, eu estava conversando com uma irmã jovem da nossa igreja e falei assim: irmã, cadê o irmão fulano de tal? O irmão que pouco eu tenho visto ele aqui. Ela falou: irmão, ele está assim. Eu falei: eu vou lá falar com ele. Eu fui lá, falei com ele, falei: rapaz, é assim. Ele ficou emocionado e tal, não é? E por quê? Porque nós, meus irmãos, nós somos responsáveis, de certa forma, pelos nossos irmãos em Cristo. Eu acabei de falar para os irmãos aqui que eu tenho enfrentado dias difíceis essa semana e, por exemplo, o irmão Valdo pleiteou uma batalha de oração terrível comigo, jamais eu acreditava que ele ia.
Ele tomou a causa minha, outros irmãos aí, porque nós somos, de certa forma, responsáveis pelos nossos irmãos. E responsáveis como? Nós temos que nos aplicar em favor dele, cuidando dele, na oração, no aconselhamento, visitando. Isso aí, aleluia, é a nossa obrigação como tutor, como cuidador dos nossos irmãos, suportando, cuidando, tendo paciência. E o Abraão, ele sai e ele leva o Ló, irmãos, e ele vai para viver uma promessa de Deus. E o que acontece? Quando o Abraão ele chega na terra de Canaã, ele enfrenta nessa terra um período de fome. Houve fome na terra de Canaã. Então ele resolve levantar a tenda de Canaã e descer para o Egito, porque no Egito não estava a mesma crise de fome. Às vezes a fome dava em um lugar e não dava em outro. Os irmãos lembram de Ebed-Meleque, Noemi, Malom e Quilion, que saíram de Canaã e foram lá para a terra dos Moabitas para peregrinar, porque houve fome, aleluia, em Canaã. Então a fome tinha se instaurado e Abraão ele desce, aleluia, para o Egito, e junto com ele olha para o teu sobrinho Ló, que ele tinha tirado, aleluia, de Harã, da terra dos teus pais, porque o pai de Abraão tinha ficado em Harã. Ele vem para Canaã, conduz Ló, cuida de Ló, e agora ele precisa descer para o Egito, porque tinha visitado a fome na terra onde ele estava, aleluia. E ele então leva aleluia, Ló com ele, chega lá no Egito. O que acontece? O Abraão ele tinha a sua esposa Sara, e Sara ela era uma belíssima mulher, uma mulher muito bonita, muito bem viçosa, muito boa aparentada. E ele combina com ela e fala: olha, chegando lá, você não fala que você é minha mulher, porque se você falar que você é minha mulher, você é muito bonita, eles vão me matar por conta de você. E o que acontece? Vão te preservar em vida. Então você diz que você é minha irmã. E quando eles chegam no Egito, exatamente o que o Abraão tinha combinado com Sara se sucedeu, porque os príncipes de Faraó do Egito, eles olham a Sara, uma mulher impecável, muito bonita, muito bem aparentada, muito bem apresentável, e eles comentam de Sara no palácio do Faraó. E aleluia, o rei do Egito, ele então manda buscar Sara, e Deus, ele se levanta contra o rei do Egito e fala: não toca nessa mulher, essa mulher tem marido. O rei então, ele volta para Abraão e ele chama a atenção e fala: pai, por que você não falou? Por que você não comentou que Sara? E motivado por isso, meus irmãos, ele tem que deixar o Egito e voltar para Canaã. Mas ele tinha levado com ele para o Egito o teu sobrinho Ló, porque ele era tutor, ele era cuidador do seu sobrinho. Então quando ele volta, aleluia, do Egito, aleluia, está lá no Gênesis 13:1, aleluia, ele voltando do Egito, ele vem trazendo Ló, e Ló já era um homem formado, tinha os seus rebanhos, tinha as suas possessões, mas toda vez que o Abraão olhava para Ló, ele tinha consciência de que ele não poderia perder Ló de vista, ele não poderia desistir de Ló, ele não poderia abandonar Ló, ele não poderia deixar com que Ló perecesse. E eu estou falando isso para nós hoje aqui, louvado seja Deus, para que nós possamos, meus irmãos, olhar para o nosso lado, em algum momento do nosso chamado ministerial, da nossa vida com Cristo, sentou pessoas perto de nós, que orou por nós, intercedeu por nós, desceu na madrugada por nós, jejuou por nós, riu conosco, chorou com a gente, e a gente olha hoje muitas das vezes do nosso lado, e essa pessoa às vezes não está. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual dos irmãos aqui conhece uma pessoa que já sentou do teu lado na casa do Senhor e hoje se encontra afastado dos caminhos do Senhor?
Você conhece alguém? Deixa eu ver se você conhece alguém. Está vendo? Quase todo mundo conhece alguém. Está vendo? Quase todo mundo, quase todos nós aqui conhecemos alguém. E a questão é, irmãos, que muitas vezes essa pessoa foi embora e a gente simplesmente deixou também ela cair no esquecimento. Não tivemos nenhuma atitude, nenhuma reação para resgatá-la de novo para o nosso lado, porque um dia ela foi um canal de benção para nós, um dia orou conosco, riu conosco, chorou conosco, deu glória a Deus conosco, se alegrou conosco, aleluia, mas de repente, aleluia, tornou-se um soldado que foi ferido no campo de batalha, aleluia, está ferido, caído à beira do caminho, machucado, meio morto, aleluia, e às vezes nós, aleluia, um levita, passamos como a parábola de largo, não fazemos atenção para aquela pessoa, aleluia, às vezes passa o sacerdote de largo, não faz atenção daquela pessoa, mas aquela pessoa estava vindo, no caso da parábola, não é, do samaritano, aquela pessoa estava vindo da adoração, era crente, estava vindo da igreja, o sacerdote teria que ter socorrido, o levita teria que ter socorrido, mas não fazia falta para eles aquela pessoa. Então nós temos que olhar do nosso lado e sentir falta daquela pessoa que um dia esteve aqui, aleluia, que um dia esteve do nosso lado, um dia esteve ombrado conosco, e hoje por algum motivo ela está ferida, caída à beira do caminho, e nós passamos, aleluia, despercebidos e fomos embora e não paramos para prestar-lhes o devido socorro, né? Não paramos para prestar o devido socorro. Mas hoje o Espírito Santo, ele está falando conosco aqui, aleluia, que nós somos, aleluia, responsáveis pelos nossos irmãos, aleluia. Se os irmãos, aleluia, forem ver quando o Caim matou, aleluia, o Abel, o Senhor Deus, ele chega para o Caim e fala para ele assim, aleluia, aonde está o seu irmão? Ele fala, por acaso eu sou, aleluia, guardador do meu irmão, eu sou cuidador do meu irmão? O Senhor diz, olha, o sangue do teu irmão, onde foi derramado lá na terra, está clamando a mim. O Senhor queria dizer para ele, olha, de alguma forma você era responsável pelo teu irmão. Por que você deu contra ele? Por que você o feriu? Por que você o matou? O sangue dele está clamando a mim. Ou seja, olha, Caim, faltou cuidado da tua parte para com o teu irmão. Ao invés de você cuidar dele, de você zelar dele, o que você fez? Você o feriu. O que você fez? Você o matou. E agora o sangue dele lá da terra onde você derramou está clamando a mim, aleluia. Gênesis capítulo 4, verso 9 e 10 relata isso que eu estou dizendo para os irmãos, que Deus, ele fala com Caim, fala, olha, o teu irmão, rapaz, aonde está ele? Aonde está o teu irmão? E na peregrinação de, aleluia, Abraão, aleluia, ele volta do Egito para Canaã por conta desse acontecido, da bela aparência da sua esposa Sara, dá esse problema lá, louvar-se a Deus, ele não foi verdadeiro nas suas palavras, talvez se tivesse, tinha sido estabelecido no Egito, não sei, mas certo é que Deus tinha um plano com ele em Canaã, e ele volta, mas ele vem debaixo de uma promessa feita por Deus, e eles vão prosperando, Abraão vai prosperando, aleluia, o seu gado vai crescendo, seus rebanhos vão crescendo, e Ló, que estava do lado de Abraão, estava participando das bênçãos que foram feitas para Abraão por Deus, ele também vai prosperando, a ponto dos dois rebanhos, meus irmãos, não, aleluia, dá mais para andar junto, porque, aleluia, começa a haver contenda, começa a haver confusão entre os pastores, aleluia, de Ló e os pastores de Abrão. Então Abrão, ele chama Ló e fala, olha, a terra está diante dos teus olhos, meu sobrinho, escolhe para que lado você vai, porque você vai para um lado e eu para o outro. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, ou então vice-versa, porque irmãos
somos, e não é bom que haja contenda entre os nossos pastores. Está vendo, meus irmãos? Era cuidado de irmão para irmão, era carinho de irmão para irmão. Eu não aceito que entre contenda no meio de nós, porque Deus me colocou para cuidar de você, e de certa forma você para cuidar de mim. Eu não aceito que exista mexerico entre nós, porque Deus nos colocou para andarmos juntos. Somos irmãos e vamos nos cuidar. Então Ló, ele olha as campinas, né, regrada, e ele escolhe aquela parte, e Abraão fica do lado de cá. Quando o Ló, meus irmãos, ele vai viver a sua vida nas campinas do Jordão, aleluia, ele aparentemente vai tudo bem. Abraão fica do lado de cá, numa parte mais inferior, porque o Ló, ele julgou, aleluia, a qualidade da vida que ele ia viver através da visão dos olhos. Mas o Abraão até então, ele estava vivendo debaixo do peso de uma palavra que tinha saído da boca de Deus. Deus tinha dito para ele que ele seria uma bênção, que o abençoaria, que o enriqueceria, que o daria possessões. E o Ló, ele julgou a sua vivência pela visão dos olhos. Às vezes a visão dos nossos olhos nos engana, meus irmãos. Às vezes a visão dos nossos olhos nos tira, aleluia, do lugar da benção de Deus. E ele vai, e Abraão, ele fica, e cada um vai viver a sua vida, mas Abraão tinha na sua consciência de que ele tinha por obrigação de não desistir de Ló. Não demora muitos dias, aleluia, o rei Quedorlaomer, ele resolve levantar uma peleja contra, aleluia, o rei de Sodoma mais Gomorra. E trava-se uma guerra entre 4 e 5 reis, em uma batalha ferrenha. E realmente, aleluia, o rei Quedorlaomer, ele vence aquela batalha, e ele vai, aleluia, e sequestra os bens de Sodoma, os bens de Gomorra. E entre as coisas que ele sequestra, o que ele sequestra, o que ele toma para si? Ele toma Ló, toma as riquezas de Ló, toma as mulheres de Ló, toma as filhas de Ló, e escapa um rapaz, aleluia, daquele sequestro, daquela tomada de possessão, e vai até, aleluia, a terra de Canaã. E diz Abraão: olha, o rei Quedorlaomer, aleluia, ele deu contra Sodoma, contra Gomorra, e levou cativo, aleluia, os bens da cidade, pegou os despojos, e entre os despojos está o seu sobrinho Ló, está as suas mulheres, as suas fazendas, está tudo o que ele tinha. Quando, aleluia, Abraão, ele ficou sabendo que estava tendo guerra, porque eu acredito que ele estava ciente do combate, aleluia, tudo bem, mas quando alguém fala: olha, tocaram em Ló, mexeram com Ló, arrebataram Ló, levaram Ló embora, Abraão fica de pé e fala: não, eu tenho responsabilidade sobre Ló, eu vou entrar em uma batalha por causa dele, eu vou entrar em uma guerra por causa dele, mas ele não vai ser sequestrado, ele não vai ser escravizado, ele não vai ser roubado, ele não vai ser furtado, ele não vai ser destruído. A Bíblia nos diz, aleluia, que o Abraão, ele convoca 318 homens que era criado na tua casa, e diz: olha, nós vamos nos levantar pela causa de Ló, porque ele é meu irmão, eu sou responsável por
por conta dele, e por conta dele eu e a minha casa nós vamos entrar em uma guerra, nós vamos entrar em uma peleja. Ei, deixa eu te falar uma coisa, será que se você der uma procuradinha do teu lado aí, não tem um querido irmão, aleluia, que está precisando de você entrar em uma guerra de jejum em favor dele? Não tem uma querida irmã que está precisando de você convocar um ciclo de oração em favor dela, o corpo de obreiros em favor dele, em favor dela? Dê uma procurada aí, porque Abraão disse: nós vamos nos armar, nós vamos nos levantar e nós vamos ir resgatar o meu irmão, porque eu não aceito que ele seja arrebatado, eu não aceito que ele seja roubado, eu não aceito que ele seja destruído. Dá para entrar numa guerra em favor de alguém que você, aleluia, o tinha do teu lado sempre, agora você olha e a cadeira está vazia? Dá para convocar, aleluia, uma comitiva de oração e jejum por alguém que parou à beira do caminho? Tem um cântico, aleluia, que eu vi alguém cantar, aleluia, aqui um trechinho diz assim, ó: há muitos feridos que choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Dá para entrar em uma batalha hoje por alguém que desanimou de servir ao Senhor? Dá para entrar em uma batalha hoje por alguém, outrora estava aqui em nosso meio, e hoje está em lugares e ambientes que só a misericórdia de Deus. Dá para dar uma analisada e falar: gente, nós precisamos de convocar uma reunião expressa, vamos nos armar no jejum, vamos nos armar na oração, porque o nosso irmão, ele foi sequestrado, ele foi tirado do meio de nós, ele foi arrancado daqui, e nós não vamos aceitar isso quieto não, nós vamos entrar em guerra, vamos resolver isso, ou ele volta, ou nós não para o embate. E Abraão, ele faz assim, ele pega, aleluia, os seus 318 criados na sua casa, 318 que ele cuidou, e a Bíblia diz que ele arma os 318, e diz: esse armamento tem causa específica, essa peleja tem causa específica, nós vamos buscar alguém que é dos nossos e foi levado embora, e nós não vamos aceitar isso, nós vamos atrás e vamos resgatá-lo. E ele foi e fez isso. Ele resgatou Ló, venceu aquela batalha, venceu aquele embate, e voltou pegado na mão de Ló, talvez dizendo: bora que tu, meu irmão, não te largo, bora que tu, meu irmão, e se precisar de entrar em outra batalha eu entro, bora que tu, meu irmão, e tu, aleluia, está sob os meus cuidados. Por você eu pago o preço na oração, por você eu pago o preço no jejum, por você eu desço nas caladas de madrugada, por você louvar-se a Deus, aleluia, eu entro em combates, mas você não perece perto de mim, porque nós temos um objetivo, é cruzar os portões celestiais de mãos dadas. Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Abraão leva tudo de volta, é abençoado, aleluia, o sumo sacerdote Melquisedeque, que se encontra com ele, o abençoa, recebe dele os dízimos, ele traz Ló, coloca Ló na casinha dele, devolve a mulher, os filhos, a fazenda, os que ele possuía, e diz: Ló, fique em paz, eu vou voltar para casa, qualquer coisa manda um rato. Eu vou voltar para casa, qualquer coisa mandou mensagem. Qualquer coisa dá um alô, eu estou bem ali, mas eu estou de olho em você. E ele vai viver a vida dele de novo, tudo bem.
tudo normal, tudo tranquilo. Deus anima ele, promete para ele um filho, porque Deus tinha dito que ele ia ser pai de, aleluia, grandes nações. O Senhor diz para ele: olha para as estrelas do céu, se você puder contar as estrelas do céu, você vai poder contar a tua descendência, porque vai ser grande. E Abraão está vivendo, aleluia, a promessa de Deus, mas ele escutou a promessa de Deus. Agora ele olha para a sua senhora Sara, que já é uma senhora idosa, e ele não tem nem sequer um filho, e Deus tinha dito que ele ia ser pai de multidões. Então ele se entristece. A Bíblia diz que Deus anima Abraão, muda o nome dele para Abraão, promete para ele um filho, aleluia, e ele vai vivendo o seu dia a dia aqui, e Ló ali, mas ele estava antenado na situação de Ló. Então, aleluia, as coisas não acontecem, ele acha que as coisas estão demorando, entre consenso com a sua esposa Sara, aleluia, pega Agar, tem um filho com Agar por consentimento de sua esposa, e as coisas vão acontecendo, e Deus diz: não, a promessa não vai ser exatamente essa, a promessa vai nascer de ti, Abraão, e vai viver na vida. Os irmãos conhecem a história, aleluia, mas chega um desses dias, ele está sentado debaixo de uma árvore pela manhã, de repente ele olha, 3 varões estão, aleluia, diante dele. Ele se prostra diante daqueles varões, ele sabe que são os anjos do Senhor, e ele oferece uma oferta para aqueles varões, prepara vitela, prepara pães, e faz uma refeição maravilhosa para aqueles varões, e desenvolve com eles uma conversa, vai conversando, vai dialogando, vai ouvindo o que eles têm para dizer, o que eles têm para falar. De repente, aqueles varões olham para Abraão e diz: olha, tem chegado diante de Deus a notícia de que Sodoma e Gomorra está extrapolando nos seus pecados, e eu desci para ver. Então, irmãos, quando aqueles varões, eles, aleluia, diz que, aleluia, vão para o lado de Sodoma e Gomorra, porque os pecados de Sodoma e Gomorra têm chegado diante de Deus. Abraão, ele liga, aleluia, um estado de atenção, porque quem está em Sodoma e Gomorra? Quem está em Sodoma? Teu sobrinho Ló. Quando o rei Quedorlaomer, ele veio pleitear uma batalha contra Sodoma e Gomorra, Abraão disse: eu vou armar os meus 318 e eu vou guerrear uma guerra e vou resgatar o meu sobrinho. Mas agora, com a força do braço, não resolveria. Agora os 318 que ele tem, que ele poderia armar, não resolveria o problema do resgate de Abraão, ou seja, de Ló. E Abraão, ele não vê outra situação se não for interceder por Ló. Tem momento, aleluia, que nós temos que ficar quietos em favor do nosso irmão, levantar fortes intercessões. Tem momento que nós falar, nós irritamos ele, porque ele está fragilizado, está debilitado, ele está decidido em desistir, ele está desagradando a Deus com as suas atitudes, e se você tocar na ferida dele, você vai, aleluia, a Bíblia diz que o mexer da ira produz contenda, você vai contender com ele. Então, nessa ocasião, Abraão, ele precisava fazer alguma coisa. Ele entra na presença de Deus e fala: Senhor, porventura destruirá o Senhor o justo com o ímpio? E se naquela cidade que o Senhor desceu para destruir tiver 50 justos, o Senhor vai destruir os 50 justos com os ímpios? O Senhor disse: se tiver 50, eu não destruo por amor a eles.
Ele falou assim: se dos 50 faltar 5 e tiver 45, também não. E se dos 45 falta 5, também não. E dos 40 falta 10, também não. E ele dá um jeitinho até fazer o Senhor se lembrar, aleluia, do teu sobrinho, que ele era tutor dele. Essa intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra é porque lá em Sodoma e Gomorra tinha um homem que andou com Abraão, que viu a promessa de Abraão, que saiu de Harã com Abraão, que desceu para o Egito com Abraão, aleluia, que estava em Canaã com Abraão e que agora, aleluia, cresceu, multiplicou, precisou ir para as Campinas, aleluia, mas agora aonde ele habitava, os homens eram maus e tinham a promessa de destruição, mas tinha um Abraão que era o tutor do Ló. Ele disse: não, eu vou interceder, eu vou clamar, eu vou falar com Deus, Deus vai usar de misericórdia para com ele, porque ele está sob os meus cuidados. O que eu quero falar para você é isso nessa noite. E ele vai descendo a quantidade de petição, 50, 45, 40, 30, 20, ele vai baixando até que o Senhor resolve lembrar do Ló, que era sobrinho de Abraão. Você está vendo o poder da intercessão, meus irmãos? Você está vendo o poder do cuidado, o poder de você não desistir, o poder de você ir atrás. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu era mais novo, um pouco em São Paulo, aleluia, eu queria, aleluia, ser pregador da palavra a todo custo, menino novo, cheio de alegria, cheio de gás, e aleluia, um dia o pastor falou: irmão Márcio, eu era solteiro na época, ele disse: você vai pregar hoje, irmão Márcio, aleluia, eu fiquei empolgado aquele dia, sabe, e eu fui pregar naquela noite, irmãos, e eu preguei, e eu estava pregando para os irmãos assim, sem muita experiência, e para mim, eu falava assim: puxa, mas não está fluindo, mas Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu falei uma palavra diretamente para o irmão que estava no meio da igreja, e eu fui pregando, e quando acabei de pregar, eu estava tão desmotivado comigo mesmo, que eu disse: eu não vou mais mexer com esse negócio de pregar não, esse negócio não flui, não dá certo. Acabou o culto, aquela irmã, ela me procurou e disse: olha, Jó, vou te falar uma coisa, eu tinha dito para Deus que hoje era meu último dia na igreja, ou ele usava a boca de alguém e falava comigo, ou eu desistia, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque Deus tomou a sua boca hoje e falou comigo. Então eu quero falar para você isso, aleluia, não despreze de dar uma palavra para quem está caído, não despreze de fazer uma visita para aquele que está desanimado, que está desistindo do teu chamado, desistindo das coisas de Deus, porque através da tua intercessão, Deus pode livrar Ló de uma grande destruição. Através da tua palavra, através do teu conselho, através da tua insistência. Se insistindo só não dá, persista, incomode ele. Um dia ele saberá, um dia ela saberá, aleluia, que para você ela era importante, para você ele era importante, aleluia. Coloque no teu coração: eu vou entrar no céu de mão dada pela fé com aquele meu irmão que desistiu, eu vou entrar no céu de mão dada pela fé com aquela minha irmã que desistiu. Hoje é uma noite de resgate do soldado ferido, hoje é uma noite de entrar em guerra por causa de Ló, hoje é uma noite de intercessão por grande livramento, hoje é uma noite de nós olhar para alguém, aleluia, que começou lá no começo da nossa promessa andar conosco, chorou, pagou preço, orou, riu, aleluia, deu glória a Deus, e agora nós olha e ele ficou à beira do caminho. Não, nós vamos lá buscar ele hoje em nome de Jesus, e Deus te abençoe, porque o tempo acabou. Amém? Pastor Hamilton.
Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus falou com você? Amém. A palavra foi pregada. Se você veio desarmado, com certeza Deus falou contigo. Deus abençoe, irmão Mazinho. Grandiosamente, Deus abençoe sua vida, seu ministério. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Não é nem preciso justificar aqui a ausência dos pastores. Todos nós sabemos. Cadê os obreiros? Vamos fazer uma oferta? Todos de nós sabemos, né, que ele tirou um período aí de, acho que em torno dos 8, 10 dias no máximo, de descanso. Merecido. Em breve, ele está conosco de novo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quinta-feira, culto evangelístico. E com certeza vai ser uma bênção na direção da intercessão, né? Tá tudo ok? Glória a Deus. Glórias a Deus. Domingo pela manhã, escola